Não vai ser porque está de facto muito calor e eu esperava que tivesse condições um pouco melhores para poder contactar com as pessoas e andar por aqui. De facto está muito quente e não há tanta gente na rua, o que é sinal também do país que nós construímos nos últimos anos. E este era um dos pontos que nós queríamos fazer esta arruada aqui hoje. Como se vê, de facto, tem pouca gente, porque é o país a duas velocidades ou a três que construímos ao longo dos últimos anos. Nós temos um país que foi priorizando sempre o litoral em detrimento do interior, um interior cada vez mais abandonado, quer no distrito de Évora, quer de Beja, quer de Porto Alegre. Nós vemos loja sim, loja não encerrada, loja sim, loja não, sem clientes, casa sim, casa não encerrada, e esta falta de coesão é uma das grandes missões dos nossos deputados europeus e uma das grandes missões que eu penso que tem o grupo, o Chega e o grupo que vai integrar, é a capacidade e a necessidade de levar países como Portugal, Espanha, mas também Itália e a Grécia, que são países a duas velocidades ou a três. E aqui Estremoz é bem exemplo disso. Nós temos hoje um país em que a maior parte do investimento, mais de 80%, é em Lisboa ou no Porto, é litoralizado e estas pessoas vão ficando ao abandono na agricultura, vão ficando ao abandono nos serviços, vão ficando ao abandono naquilo que é a qualidade de vida, os centros de saúde, os CTT, etc. Portanto, o nosso grande objetivo aqui hoje, mesmo com pouca gente, como disse, é chamar a atenção para um interior que também é Portugal, mas que não tem tido o tratamento que deve ter Portugal todo, Portugal inteiro. Um dos líderes de partidos que anda também em campanha, o Pedro Nuno Santos, que gosta muito de usar o lema de Portugal inteiro, devia vir aqui ao interior do país para ver que Portugal inteiro é um Portugal esquecido, é um Portugal abandonado. E era isso que eu gostava que ele fizesse, em vez de andar só em espetáculos com a doutora Marta Temido. Espetáculos políticos. A Europa pode ajudar a combater isso? Olha, desde logo, nós temos tido fundos de coesão que são muito mal executados em Portugal. E esse é um problema dos governos, não é um problema só dos deputados europeus. Às vezes chega a 20% de execução. É lamentável e é vergonhoso. Mas os nossos deputados europeus têm uma função que nós vamos propor. É que esta fiscalização da coesão territorial aconteça por iniciativa dos nossos deputados. E eu tenho a certeza que este grupo, liderado pelo embaixador António Tanja, uma das primeiras medidas que vai propor no Parlamento é precisamente que o Parlamento Europeu fiscalize aqueles países que não estão a executar os fundos na área da coesão, porque na verdade o que estamos a criar é grandes metrópoles urbanas na Europa, onde praticamente se condensa a população toda e o resto do país esquecido. E isto é particularmente visível em Portugal, como disse, mas também em Espanha, mas também em Itália e também na Grécia. Nós passamos a fronteira para a Espanha e vemos que parece que um país diferente. O país é diferente, vemos um modelo de desenvolvimento diferente, vemos cidades mais evoluídas, vemos investimento local. Portugal parece que esqueceu o interior do país e isso não pode ser. Uma das funções dos nossos deputados europeus é chamar a atenção que os fundos de coesão não estão a ser aplicados e não estão a ser bem executados. E eu espero que essa tarefa seja feita também pelos nossos deputados europeus. Como é que seria feita essa fiscalização? Através de uma comissão parlamentar eventual ou de uma comissão permanente. Eu penso que o Parlamento Europeu tem hoje mecanismos de fiscalização, mas que são fracos. E é um dos pontos que nós temos insistido muito, até a nível nacional, mas também a nível europeu, de que o dinheiro que vai para os países tem que ser efetivamente para os países e não para os governos. Tem que ser efetivamente para os governos se comprometerem com os países. Isso não tem acontecido. Não tem acontecido no nosso PRR, não tem acontecido nos fundos de coesão e não é só o governo do PS. Este governo do PSD não teve tempo ainda, mas de facto os últimos governos de PS e PSD não executaram uma grande parte dos fundos. E eu acho que o Parlamento Europeu tem que olhar para isto e dizer: quem recebe este dinheiro não pode ter dois países. Não pode haver o país de Lisboa, Porto e Faro e o resto do país, de Estremoz, de Beja, de Porto Alegre, do interior. Essa é a missão de estarmos aqui hoje, é essa a razão de estarmos aqui hoje numa zona em que, como os senhores podem ver, de facto, não há muita gente, não se sente gente na rua e não se sente uma grande vida social e económica. E devia-se sentir. E em sítios como este, a imigração não é boa para contrariar esse abandono? Nós sempre dissemos que a imigração tem um papel de colmatar as necessidades, sobretudo económicas, quer das empresas, quer na área da agricultura. O que não pode acontecer, na nossa perspectiva, porque torna-se uma questão de identidade também, é quando a imigração se torna maioritária e desconfiguramos completamente os sítios onde estamos. E aí a nossa identidade, a nossa cultura e a nossa tradição, naturalmente, passa não é para segundo, mas para terceiro plano, porque passamos a ter 20% de população originalmente portuguesa e 80% originalmente de fora. Isso não é bom. Isto não é bom, não tem nada a ver com... Mas isso não acontece ainda em nenhuma parte do território nacional. Eu estou a dar um exemplo do que pode vir a acontecer se nós não invertermos situações como aquela que vimos em... Acha mesmo que pode acontecer 20% de portugueses e 80% de estrangeiros? Veja que já tem um exemplo. Em Vila Nova de Mil Fontes já há 55% de 45%. Se deixarmos... Estamos a falar de uma freguesia muito pequena. Mas no Concelho de Odmira já é um terço da população, que é um concelho grande e dos maiores do país. O que eu quero dizer é, nós não podemos continuar esta loucura, deixar entrar de qualquer maneira, porque terras como esta, mas também outras aqui no interior do país, em breve sentirão
sentir-se-ão completamente desfiguradas. E nós não podemos permitir a perda da nossa identidade. Esta é uma questão que não se está a debater só em Portugal, está-se a debater em Espanha, Itália, na Grécia, na Alemanha, muito vivamente. Nós entendemos que pode haver imigração, desde que seja com regras, controlada e que nunca seja em excesso face à população nacional. Estamos agora em direto para a CNN de Portugal. Deixe-me perguntar-lhe, os ministros dos negócios estrangeiros da NATO estão reunidos hoje para falar sobre o armamento que é enviado à Ucrânia, se deve ou não ser utilizado em território russo. Itália já veio dizer que é contra. Qual é que é a posição do Chega em caso de ser necessário? O Chega é um partido que, obviamente, quer a paz acima de tudo e quer evitar ao máximo que os nossos jovens sejam enviados para um teatro de guerra. Eu tenho para mim esta máxima. Quando deixamos um agressor prosperar e vencer, estamos a deixar que o mal vença. E estamos a deixar que o mal vença sobre o bem. No caso russo é ainda mais grave, porque se deixarmos que a Rússia passe por esta guerra incólume, mesmo que venha a ser negociado um tratado de paz com cedências territoriais, nós estaremos a dar à Rússia a mensagem que amanhã pode ser a Polónia, ou a Lituânia, ou outro país qualquer e não haverá consequências. O Sr. Putin tem que saber que, ao agredir outro país, sujeita-se a consequências no seu próprio território. E, portanto, com tudo o que isso pode implicar, eu entendo que, como os portugueses dizem e percebem bem, quem vai à guerra, dá e leva. A Europa não se pode ajoelhar, nem se pode aninhar. É o maior bloco económico do mundo. É onde o maior PIB existe e é onde o maior investimento económico existe. Se, para vencer a Rússia, for necessário atacar alvos dentro da Rússia, com armas fornecidas pela União Europeia, bom, isso é a consequência de quem lançou uma guerra de forma imprevisível. Mas não alvos civis. Não, estou a falar de alvos militares e de alvos políticos. Eu acho que a Europa deve evitar ao máximo fazer a carnificina que os russos muitas vezes fazem. Nós temos valores, temos princípios, mas para derrotar os russos não é preciso atingir a população civil russa, que eu até suspeito que estará grandemente contra a própria guerra na Ucrânia e contra o regime de Putin. Agora, a Rússia não pode querer invadir um país e não sentir consequências no seu território. Portanto, se a Europa forneceu armas, e eu espero que forneça, os russos não podem agora vir dizer ai que nos vão atingir o território, quando eles andam há 2 anos a fustigar os ucranianos e o território ucraniano. Criticar Putin, então como é que reage às declarações de Catarina Martins que o cola a si e ao Chega às forças de Vladimir Putin? Mas está enganada, a Catarina Martins tem estado sistematicamente ao lado das forças erradas da história. O Chega, como eu disse, propôs no Parlamento que o Estado russo fosse um Estado terrorista. Esses partidos todos votaram contra, inclusivamente os partidos de esquerda, inclusivamente o Partido Comunista. O Bloco de Esquerda e o PCP têm estado de mãos dadas com os piores regimes do mundo. Olha, com o Irão, que ainda há pouco tempo executou mulheres que tinham sido violadas, portanto gostava de saber o que é que a doutora Catarina Martins acha disso, com a Arábia Saudita, com regimes da Venezuela e de Cuba, de onde estão a vir os imigrantes para cá. Portanto, eu estou muito à vontade para contrariar o Bloco de Esquerda nisso, e o PCP, que é, não tem moral nenhuma para dizer de quem é que estamos ao lado. Para além de que nós, desde o momento zero, estivemos ao lado da Ucrânia, há uma coisa que nunca estaremos. É ao lado do Irão, é ao lado do Afeganistão, é ao lado do Iraque, é ao lado da Venezuela, é ao lado de Cuba, ao lado de países que maltratam as mulheres, que maltratam o ser humano, que tiram direitos humanos. Portanto, eu acho que a Catarina Martins, neste caso, calada era uma poeta, aliás, ela é atriz, por isso ficar calada até era uma boa ideia. Eu gostava de o questionar relativamente às medidas ainda ontem relacionadas com a saúde. O plano de emergência? Sim, mas gostava de o questionar sobre uma medida em particular, a medida que vai retirar todos os estrangeiros e todos os imigrantes vão deixar de ter acesso ao médico. Imigrantes? Sim. Não, e imigrantes também. Todos os estrangeiros e imigrantes vão deixar de ter acesso a médico de família. Estamos a falar, segundo as contas que foram apresentadas, de cerca de 130 mil pessoas. Eu gostava de saber se isso satisfaz o Chega de alguma maneira. Vamos ver. Nós sempre dissemos que os portugueses têm que ter prioridade no acesso à saúde. Aliás, está a haver uma comissão de inquérito no Parlamento precisamente sobre outros que passam à frente de portugueses no acesso à saúde. Os portugueses são quem sustenta o Serviço Nacional de Saúde, são quem o paga. E, portanto, nós temos que ter uma regra que, para lá do humanismo, é de bom senso. E o bom senso diz que os portugueses que pagam o Sistema Nacional de Saúde devem ter prioridade no acesso a ele. Portanto, é positivo que tenham prioridade sobre imigrantes e sobre refugiados. Desculpa lá, somos nós que o pagamos, foram os nossos pais e avós que o pagaram e que o financiaram. Ponto 2. Se o Governo de Luís Montenegro pensa que vai resolver o problema dos médicos de família com maquilhagem contabilística, está enganado. Porque não é retirar os emigrantes e os imigrantes que vai depois chegar ao fim e dizer, estão a ver, já não é 1.700.000, é 800 mil ou 900 mil. Nós não somos tontos, o país não é tonto, eu também não sou, e todos percebemos que é uma manobra de maquilhagem que está aqui em causa. O que devia ser dito, muito francamente, era, os nossos imigrantes nunca podem perder acesso à saúde. Imigrantes, estou a falar dos imigrantes portugueses. É vergonhoso tirarmos-lhes direitos. Mesmo aqueles que há 5 anos não usufruem do serviço? Até podiam não usufruir há 10 anos, porque todos os anos mandam para cá dinheiro. Ao contrário dos outros que tiram dinheiro de cá,
Estes mandam para cá dinheiro todos os anos para as famílias. Estes são o nosso rosto no mundo inteiro. E todos, praticamente, os portugueses têm família, direta ou indireta, que teve que partir por força das políticas erradas do PS e do PSD. Eu gostava que não tivessem acesso aos sistemas nacionais de saúde dos outros países. Mas se eu fui o primeiro a dizer que quem chega à sua terra tem que esperar para ter subsídios, eu quero a mesma regra para todos, sejam portugueses ou não sejam. Não me faz sentido que alguém chegue a um país imigrante e vá bater à porta da Segurança Social. Não me faz sentido. Tem que contribuir e depois recebem. Senão corremos o risco de ter vagas migratórias brutais porque não vêm para cá porque adoram a nossa linda cara. Vêm para cá porque querem receber dinheiro ao fim do mês. E isso não é justo para quem trabalha e trabalhou a vida toda. Aliás, encaixando nisso, nós hoje temos a manchete de um jornal, que é o Jornal Sol, que vai precisamente ao encontro do que nós temos dito e curiosamente não vejo ninguém questionar, que é os relatórios de criminalidade estão a esconder a nacionalidade e a etnia das pessoas. Ora, depois confrontam-me a dizer assim, você diz, você não pode fazer relação entre imigração e criminalidade. Claro que não, se não está nos estudos e nos dados e se eles os escondem, é impossível fazê-lo. Está tudo hoje claro no Jornal Sol. Ainda ontem a deputada Cristina Rodrigues, que está aqui comigo, questionou a Sra. Ministra sobre isto, precisamente sobre se ia manter a mesma regra de esconder a nacionalidade, e eu queria deixar um apelo ao Governo. Se tem tanta coragem e certeza que os estrangeiros não estão a cometer mais crimes, façam um favor, abra os dados e deixe que as polícias registrem a nacionalidade e a etnia dos criminosos. E aí podemos ver se há ou não, se nós tínhamos razão ou se outros tinham razão. Agora, se esconder os dados é que não é bonito num país democrático. Já há outros países que estão a ter este debate, outros em que revelam a nacionalidade e a etnia e a raça dos agressores ou dos criminosos. Portugal está a escondê-lo. E depois andamos o dia todo a dizer não se pode estabelecer uma relação. Claro que não, se não houver, se o Governo esconde os dados, claro que não se pode fazer uma relação. As polícias sabem que o aumento do tráfico de drogas está relacionado com grupos internacionais. Eu lanço o desafio ao Governo. Abra os dados, deixe-nos ver e deixe o país consultar qual é a nacionalidade dos criminosos que estão a atuar em Portugal. É um desafio simples, pela transparência de um Governo que diz que quer a transparência.